Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Supercast. Rogério, como eu fico com saudades de sentar aqui também, eu só tô ficando nos bastidores. E hoje para receber duas queridas aqui, que eu tenho certeza que nós vamos sair tudo com diagnóstico. Ai, meu Deus, Tatiane Gaudio e André, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Agora eu quero que vocês comecem já se apresentando. Fala um pouquinho, Tatiane, sobre você. Vamos lá. Na sequência, André também. Eu sou Tatiane Gaudio, neuropsicopedagoga, pedagoga de base. Pedagoga de base. E por que, Tatiane, a psicopedagogia, neuropsicopedagogia? A necessidade de estar percebendo que aquela criança, ela tem algo ali que não é só dificuldade de aprendizagem, era muito mais. E aí a gente foi começando a perceber que poderia ser um transtorno. Aí eu fui me aprofundando, vamos fazer a psicopedagogia, que é a junção da pedagogia com a psicologia. E a neuropsicopedagogia, que é uma ciência mais nova, que junta a neurociência, a psicologia comportamental e a pedagogia. E com isso, no meu decorrer dos meus 30 anos de profissão, aí eu tive que fazer terapia familiar, tive que fazer uma análise do comportamento aplicado, que até então era voltado só para psicólogo, e agora já abriu para todas as outras profissões. E hoje sou eu, a Tatiane Gaudio, neuropsicopedagoga, e que atendo de uma forma mais diferente possível, junto agora da Andréia, maravilhosa psicóloga. Olha isso, eu falo, nós vamos sair daqui diagnosticados dos pés à cabeça. Me conta um pouquinho sobre você, Andréia. Bom, eu também sou eu, né? Também sou eu. Bom, eu me chamo Andréia, eu sou neuropsicóloga, né? Sou formada em psicologia já há 14 anos, eu venho atuando nessa área. E, assim, a neuropsicologia é uma paixão, né? Então, assim, quando a gente encontra com a neuropsicopedagogia, né? É o casal perfeito. Vai se complementando, né? E, sabe, Lu, eu acho interessante a gente falar sobre o quanto que nesses últimos 10 anos, né, as neurociências, elas vêm crescendo no mundo, sabe? E se a gente for parar para pensar, a neurociência, ela é como se fosse um grande guarda-chuva, né? E debaixo, né, existem diversas áreas, né, multidisciplinares. E a neuropsicologia está debaixo desse guarda-chuva, a neuropsicopedagogia também. E a gente trabalha principalmente com a avaliação e com esse diagnóstico diferencial, né, Tati? Sim. Fazer esse diagnóstico diferencial junto com a equipe multidisciplinar, né? E aí a gente vem fazendo esse trabalho já há alguns anos e hoje a gente vem com novidades. Olha, hoje tem. Agora, é a partir de quantos anos, Tati, que a gente consegue já ter um diagnóstico, começar a observar? Olha, dependendo do diagnóstico, o profissional for bem capacitado, com 2 anos até se fecha já um diagnóstico de autismo. Transtorno do espectro do autismo. Mas assim, Tati, e aí? Não fechou o diagnóstico, o que nós vamos fazer? Porque também tem crianças, adolescentes que chegam aí com 18 anos, não fechou o diagnóstico, e aí? Eu falo muito no consultório. Primeiro a gente tem que saber entender toda a fase do desenvolvimento infantil. O que uma criança precisa estar sabendo do 0 aos 2, dos 2 aos 7, dos 7 aos 12, dos 12 aos 18, e hoje a gente sabe que dos 18 aos 24 que fecha a maturidade neural. Ok, não tem um diagnóstico fechado, até porque não existe exame de imagem, não existe exame de laboratório, né? Eu vou tirar sangue e vou saber que eu sou autista. Eu vou fazer um eletro e vou saber que eu sou TDAH. Tá, mas então por que alguns médicos pedem? Geralmente é para poder iniciar a medicação, para ver como é que vai ser a questão da medicação. Agora, eu não tenho um diagnóstico, então eu não vou poder tratar? Não. Aí que a gente vai ter que fazer o quê? O tratamento. Essa criança de 0 aos 2 anos deveria estar fazendo determinadas coisas na área social, na fala, enfim, ela não está fazendo, vamos entrar ali fechando essas lacunas. Eu gosto muito de falar, vamos fechar essas lacunas, porque hoje com a neurociência, como a Andrea falou, tem aquela questão da neuroplasticidade. A neural, né? Perfeito. Isso está intimamente relacionado com o tratamento, né? Depois de todo esse processo de avaliação que a neuropsicologia, a neuropsicopedagogia faz, de reabilitação, né? Dentro da neuropsicologia, né, nós temos a reabilitação neuropsicológica, né? Então, quando a gente fala na neuroplasticidade, a gente vê assim o potencial que esse cérebro tem se reorganizar e se reordenar dentro das suas funcionalidades, né? Sim. Então, quando nós estamos falando de pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento, né, o tratamento dentro desse contexto, né, da neuroplasticidade, da reabilitação neuropsicológica é um diferencial,
né? Sim. Então, assim, eu adorei a pergunta que você fez, Lu, com relação à idade, porque isso, de fato, é uma questão ainda, né? Porque a Tatiana explicou muito bem com relação à importância do diagnóstico precoce, né? Mas hoje a gente tem os manuais diagnósticos, né? Que é o DSM-5 e o CID-10, né? E lá a gente tem uma faixa etária de 6 anos para fechamento de diagnóstico. Só que aí a Tatiana trouxe muito bem, porque as pesquisas avançaram muito, né? E hoje a gente já tem essa possibilidade, né, Tati, de fazer diagnósticos cada vez mais precoces, contando com essa questão da neuroplasticidade, porque a gente tem, em períodos iniciais da vida, um cérebro de uma criança que é muito mais neuroplástico. As esponjinhas, né? Tudo vai aprendendo. Exatamente. Então, quanto mais janelas de oportunidades de intervenção, né, a gente vai tendo com o diagnóstico precoce e com as intervenções precoces. Então, não precisa esperar até os 6 anos de idade, conforme os manuais, né? Hoje a gente já tem pesquisas relatando, assim, né, a forma de identificar de maneira precoce todos esses transtornos do neurodesenvolvimento e, de fato, isso é um grande potencial, né, que a gente traz aí de diagnóstico e de intervenção. E é por meio de testes? São testes e rastreios. Tem testes específicos para a psicologia, que é uma das coisas que confunde muito. Todos os testes que o neuropsicólogo faz, o neuropsicopedagogo pode fazer? Não pode fazer. Então, Tatiane, o que é o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo? É o terapeuta da educação. Mas antigamente não existia tudo isso, porque antigamente tinham poucas pesquisas. E Tati, as pessoas confundem muito, né, a neuropsicopedagogia como um reforço, né, como algo tão raso, mas a neuropsicopedagogia, ela é tão profunda, ela é tão abrangente, não é? Vocês atuam também nas escolas? Então, como neuropsicopedagoga, não. Dentro da escola, faz igual eu falo, estou aposentada. Mas eu sou professora de educação especial. Durante 6 anos eu trabalhei dentro da sala de recursos multifuncional AE, não sei se você conhece. Não. Bom, vamos lá. A criança, ela tem direito, por lei, nas escolas, nós estamos comemorando esse mês de setembro, o mês de conscientização da deficiência, que é o mês verde, setembro verde. Então, leis que faz com que essa criança, esse indivíduo, esse adolescente, tenha permanência na escola. Então, a sala de recursos multifuncional aí, ela vem para que faça, com aquele aluno consiga atingir os objetivos propostos para a turma, para a idade, que o BNCC, que é o parâmetro ali que as escolas seguem, aquela criança vai conseguir. Tati, mas como assim? Uma criança tem autismo e vai para a sala de AE? Ok. O que você vai fazer? Eu vou adaptar as atividades para que aquela criança consiga chegar o máximo no nível esperado para a idade dele. Ele está no 4º ano. Ok, então no 4º ano ele está aprendendo o quê? Então eu, professora de AEE, de sala de recurso multifuncional, eu vou, junto com os outros professores, fazer um planejamento e fazer o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. O que é isso? Eu vou adaptar aquele conteúdo para aquela criança, para aquele adolescente, indivíduo. Então, hoje eu atendo na sala do colaborativo, né? Eu não estou mais dentro do AEE, eu atendo no colaborativo, que é aquele professor que fica na sala de aula junto com outro professor, olhando e visualizando o que aquela criança tem. São todas as crianças? Não, somente o público-alvo da educação especial. Que são os autistas, os deficientes intelectuais, que hoje até já muda, né, o nome, depois ela pode até falar, que como você falou, tem nomes, mudança, tem nomes. O T21, que é o DAO, e aí, que é a minha área, porque aí depois tem o visual, o auditivo, o deficiente físico. Então, a minha parte é a área da deficiências intelectuais, da parte mental, vamos dizer assim, né? Agora, e atendo no consultório. Agora, profissão, psicopedagogo, neuropsicopedagogo dentro das escolas, não, ainda não tem. Era uma coisa que poderia ter, mas ainda não tem. Olha lá. Sabe o que eu tô pensando? Eu tenho uma filha de 19 anos. E já teve, assim, algum caso que vocês foram diagnosticar, cuidar de uma criança e descobriram que os pais também... Sim.
Como que funciona essa dinâmica? A maior parte, né? Muitos acontece assim, né? Ai, meu Deus, será que eu... como acontece essa dinâmica na hora que vocês observam que já desde os pais já vem com essa... Olha só, eu brinco o seguinte, né? Eu tive que fazer terapia familiar na pós para poder entender a família, porque chegava a criança com um diagnóstico. Olha, já chegava o pai e a mãe, toma aí, ó, é autista, toma aqui, é TDAH. Muito comum. Aí você vai tentar entender aquela criança, né? Porque você precisa saber como que aquela criança aprende, eu tenho que fazer com que ela compreenda aqueles conteúdos ali da matemática, do português, enfim. Aí você começa a trabalhar com os pais. Aí você começa a perceber que aquele pai também, tá ali fora da curva ali, né? Da curva. Aí você traz o pai pro consultório e vamos lá, o que acontecia quando você era criança? Como que você fazia? O que você não fez? Já ficou de recuperação? Já ficou reprovado? Como que as pessoas te chamavam? Exatamente. E aí é a hora que a gente começa. Pera lá, vamos fazer os testes. E aí vem pra abordagem da família. Então, assim, eu acho interessante falar que essa questão da dificuldade de aprendizagem, né? E até mesmo do transtorno de aprendizagem. Que é diferente, depois eu vou até explicar. Porque transtorno de aprendizagem é uma coisa, dificuldade de aprendizagem é outra. Isso. Então, assim, acho importante falar que quando você tem uma criança que não aprende, essa criança não aprende. É muito comum essa demanda na clínica, né, Tati? Até mesmo no contexto educacional, né? Então, assim, quais são o que faz com que uma criança não aprenda? Né? São múltiplos fatores, se a gente for parar para pensar. São fatores genéticos, e aí entra a questão da própria herança genética, de fatores ali, né, de desenvolvimento mesmo. Tem a questão socioemocional, que a Tati falou, né, que são são ambientes familiares. E muitas vezes a gente está se deparando com situações que a Tati falou bem sobre familiares em muitos conflitos familiares, né? E conflitos familiares, muitas situações de violência, né? Maus tratos, e isso vai impactar esse ambiente, né? Vai impactar o emocional da criança. E aí a gente leva até para o que Piaget falava, né, Tati, com relação à motivação, a importância da motivação. Piaget vai dizer assim, quando ele fala na sua teoria sobre aprendizagem, né, que a motivação, ela é a mola motora do aprendizado. É a propulsão. Exatamente, é o que faz esse sujeito, né, querer ser essa esponjinha que a gente falou, né? Então, assim, esses fatores socioemocionais, ambientais, são muito fortes. E uma outra questão que eu gostaria de ressaltar também, que a Tati vai, né, poder dizer muito mais do que eu, porque ela tem mais propriedade, que é a questão dos fatores escolares, né? A questão da própria metodologia de ensino. E se a gente for parar para pensar, hoje a gente está inserido dentro de um contexto educacional completamente sucateado, né? Né, Tati? As salas de aula completamente lotadas, né? Professores que muitas vezes estão ali tentando dar conta de ensinar as crianças, né? E em salas completamente lotadas, os professores muitas vezes adoecidos, né? Então, assim, o nosso trabalho, ele entra com essa visão multidisciplinar e acho que é multidimensional desse sujeito, né? Para entender o quê? Trata-se de um transtorno? Trata-se de uma dificuldade, né, de aprendizagem? Trata-se de uma questão familiar, né, socioemocional? É uma investigação mesmo. É uma investigação, isso. Porque dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem, eles são diferentes, porque a dificuldade de aprendizagem, ela é pontual. Tua filha, 19 anos, entrou agora no curso, tá fazendo, tô com uma dificuldade nesse conteúdo, não tô conseguindo aprender. Aí um colega de sala, um professor, um amigo, não, é esse aqui. Pera lá. Eu entendi. Ou lá na educação infantil, a criança está com dificuldade em algumas coisas, ou no primeiro ano, no segundo ano. Aí o coleguinha ou a professora mudou a forma ali, a metodologia, ele conseguiu. Sim. Agora, o transtorno específico da aprendizagem é uma questão neurobiológica, é uma questão genética, que seria o quê? Dislexia, descalculia, desortografia. Aí já de uma forma geral, né? Sim, e aí o professor ele pode até tentar fazer bastante
bastante intervenções, mas ele não tem propriedade para fazer com que aquele indivíduo avance, até porque ele tem 20 e poucos alunos na sala. Né? Ele vai ser a chave principal, porque ele vai visualizar, ele vai ser o primeiro a visualizar, mas ele vai encaminhar para a família, para a coordenação, para que depois de lá eles encaminhem para o psicólogo, para o psicopedagogo. E uma das coisas que eu observo bastante também muitas vezes a criança ela vai até o profissional, o médico, né? E aí 20 e poucos minutos de consulta e aí já dá o laudo final. Ok, tá. Tati, mas isso é certo, isso é errado? Bom, não tem certo e tem errado, porque ele é médico, tem propriedade para isso, mas quanto tempo de investigação? Porque pode ser que essa criança ela esteja ali no consultório tendo atitudes de um TDAH. E quais são as atitudes de um TDAH, de uma criança TDAH? Agitada, não senta, já esbarra, já sai, já fala pelos cotovelos, como diz, né? Agitado, já faz aquele monte de coisa. Mas se eu for investigar, essa criança ali está recebendo maus tratos em casa. E hoje eu falo que os maus tratos não é só bater. As famílias elas maltratam muitas vezes negligenciando a atenção. Nós estamos vivendo numa geração em que tem crianças órfãos de pais vivos. E são muitos. E às vezes o pai vai lá, não, eu tô pagando escola X caro, eu tô pagando terapeuta caro, eu tô pagando médico caro, mas ele esquece de fazer o papel dele. Então, é o tripé: família, educação e terapia, saúde. Não tem como andar separado. Agora, os casos, eles aumentaram ou é a visibilidade que aumentou a informação? Porque na minha época, eu tenho 40 anos, minha filha 19, eu não lembro de ter tantas crianças com TDAH, tantos autistas. Então, menina, me conta essa... Aumentou? Vamos lá. É uma pergunta que eu gosto muito de responder porque ela não tem resposta. Por quê? Como assim? Tati, aumentou? A quantidade de pesquisadores, a quantidade de profissionais que estão se dedicando a esse assunto aumentou. Então, vai ter muito mais visibilidade. Nós estamos vivendo o mês do Setembro Verde, que é conscientização do deficiente, né? Deficiente, mesmo que seja intelectual, deficiências múltiplas, enfim. Então, se é lei, eles têm que estar na escola. Então, aquele público que ficava dentro de casa, aquele público que ficava escondido, ele automaticamente já está indo para a sociedade. É por lei. Então, já aumenta. A população aumentou, né? Se você anda aí... Eu lembro, há 25 anos atrás, há 28 anos atrás, a gente pegava carro, era 10, 15 minutos para chegar na Praia de Suá, em Enseada de Suá, enfim. Hoje não, hoje a gente tem que calcular, vai ter trânsito, não vai ter trânsito. Então a população aumentou, aumenta também os problemas. Tem maior número de profissionais qualificados para estar fazendo esse diagnóstico, ok. E leis. Leis que faz com que esses seres vivos, esses indivíduos, esses humanos, esses seres humaninhos. Porque às vezes a gente fala assim, gente, mas não existia. Na minha época não tinha isso. Era só TDAH. Hoje em dia tudo é TDAH. Mas era o que antigamente? O doido. O esquisito. O que ficava na escola até a 4ª série, que era série. Aquele ser humaninho, aquele ser vivinho, ele não tinha voz. Quando eu falo ser humano, aquele ser vivo, é como se fosse um ser vivo mesmo, as pessoas enxergavam, sabe? É um ser vivo, mas que não tinha função na sociedade. Hoje ele é obrigado, ele é lei. Entendi. A família tem que ter. Agora, Tati, será que tem mais casos devido a vários N fatores? Sim, está em pesquisa, mas ciência demora em fazer ciência. Então, a gente ter uma resposta muito rápida é preocupante. No mês de novembro vai ter a resposta o porquê que aumentou o número de autismo. Opa, pera lá, desde quando estou fazendo essa pesquisa? Eu sou bom de ciência. Porque senão a gente cai naquela de que o autismo surgiu da mãe geladeira. Eu sou da época que se falava do autismo que era mãe geladeira. O que é isso? Aquela mãe fria. Ou de que o autismo ou a deficiência era causada pelas vacinas. Então ninguém dava mais vacina nos filhos. Então o problema de quando a gente está num lugar de voz dentro da ciência é esse. Porque o que é falado é levado a sério. Então as pessoas começam a achar e com medo para de fazer as coisas. Então realmente é uma pergunta que não tem resposta. São várias outras respostas aí junto dessa pergunta que não tem resposta. E depois da pandemia vocês perceberam que também essas crianças que têm entre 5 e 6 anos também aumentou essa...
aumentou. Eu penso que também na pandemia muitas crianças foram alfabetizadas em casa, né? Porque nós estávamos em período de quarentena, né? Sim. Então hoje a gente está tendo que lidar com uma série de demandas, de queixas, de muitos diagnósticos, até mesmo realizados de forma inadequadas, né, Tati? Sim. Porque na verdade a criança passou por um período fora da escola, né? Aprendendo muitas vezes, né? Sem socializar também. Exatamente, né? Se a gente for parar para pensar nos fatores socioemocionais e da importância, né? Então, assim, aumentaram sim os casos, até porque, né, os pais, eles muitas vezes não têm essa formação de professor para ensinar, né? Então, a gente teve um aumento dessa demanda, né? E hoje é importante falar sobre isso também, porque de maneira muito inadequada, a gente pode facilmente olhar para uma criança fruto, né, da pandemia, que foi alfabetizada na pandemia, e fazer um diagnóstico de maneira inadequada, né? Sem considerar o fator ambiente, né? Porque foram vários meses presos. Sim. A gente não sabia o que ia acontecer no mundo. Sim. E a gente tem consciência de que os pais estavam completamente perdidos. Então era tudo muito novo para todo mundo. Sim. Aí passava insegurança pra Passava insegurança. E trauma, todo mundo tem, né? De 2 em 2 meses nós paramos para estudar vários profissionais, né? Médicos, TO. É um grupo de estudo. E o último grupo de estudo nós estávamos conversando e estudando sobre traumas, né? Se quiser colocar apresentadora de TV e podcast, eu tô... Show! Aí, fechamos. Rogério. Olha lá, técnico de podcast. Conselheiro de casais. Contratado já está contratado. Então, o que acontece? Essas famílias estavam presas, aí de repente eles saíram, uns bens, outros não. A quantidade de morte foram vários traumas. E aí veio diagnósticos equivocados também. Sim. Agora, por falar em diagnósticos equivocados, se eu vou lá na internet, eu pontuei de 10, eu pontuei 8. Aí eu saio daquele teste achando que eu tenho TDAH. Como a gente pode... Cara da Tatiana. Como que a gente pode blindar esse ser humanismo que estão nos assistindo, que estão nos vendo aqui, para que, peraí, não é esse o caminho? Porque eu vou ser muito sincera, eu cliquei lá e fiz. Dá. Eu esqueço chave. Isso tudo que você falou aqui com o Rogério, eu faço. Mas Jesus amado. Então, se a gente for por essas informações, porque hoje a informação está na palma da sua mão, e muitas vezes desencontrada, como que a gente pode trazer algo eficiente para o público que está acompanhando a gente? Primeiro, buscar porque hoje vários profissionais qualificados têm redes sociais, divulga, né, o trabalho dele. Primeiro procurar esse profissional para poder não ir em qualquer um que acha um achismo e já... Segundo, se você desconfia de alguma coisa, procura um médico, né? Procura lá um neurologista, um psiquiatra, que as pessoas têm muita preocupação, mas o psiquiatra é a área indicada para esses tipos, né, de transtornos. As pessoas têm muito preconceito com o psiquiatra. E sinaliza. É 100% não válido? Não. Você olhou, você está assistindo alguma coisa, procurou na internet, mas não vai dando laudo final. Às vezes tem mãe que chega assim, então, eu sou TDAH. Tá, mas assim, qual foi? Né? Aí eu falo assim, eu quero o nome do médico, eu quero ChatGPT. Aí eu falei assim, não, mas peraí, até porque a Andréia tá aqui, vamos lá, para ter um TDAH, autismo, para ter esses tipos de deficiência e transtorno, tem que ter tido prejuízo antes dos 18 anos. Então, vamos começar do início, né? Se a gente for parar para pensar, toda criança agitada é uma criança com TDAH? Importante a pergunta que você fez, porque se a gente começar lá do início, né? Nem toda criança agitada necessariamente vai ter um transtorno. Porque tem um período do próprio desenvolvimento, lá de 2 a 4 aninhos, que a criança é naturalmente curiosa. Tem que ser. E tem uma energia diferenciada, né? Sim. Então, assim, tem esse tipo de agitação que é natural, normal. E o que vai fazer, então, com que eu perceba aquilo que não está normal na minha criança, no meu filho, né?
é exatamente essa questão da perda de funcionalidade, né? Da intensidade dos sintomas. E aí a gente entra numa questão muito relevante do diagnóstico. Porque se a gente for parar para pensar, o diagnóstico de TDAH, ele não é categórico. Porque se a gente for olhar os manuais, a gente faz diagnóstico da seguinte forma. Tem esse sintoma? Ok. Tem esse outro sintoma? Ok. A gente vai criando uma categoria de sintomas. No caso do TDAH, existem lá as categorias, mas não é um diagnóstico categorial. É um diagnóstico que vai dimensionar a intensidade desses sintomas, né? Porque se você for parar para pensar, você em algum momento da sua vida é desatenta, e nós também. Hiperativa, impulsiva, é normal, é natural. Então, o que vai diferenciar? É a intensidade dos sintomas. E se a gente for olhar ali para o desenvolvimento infantil, a gente vai ver essa intensidade dos sintomas causando prejuízo, porque essa criança vai ficar impulsiva, hiperativa, isso vai causar um prejuízo para ela, de ajuste desse comportamento. E o mais importante, né, Tati? Que esse comportamento, ele precisa aparecer em vários ambientes, né? Não é só em um ambiente, né? Então, isso tem que aparecer na escola, muitas vezes. Isso tem que aparecer em casa, muitas vezes. E em outros ambientes também. Então, esse diagnóstico, ele não pode ser feito de uma maneira inadequada, de uma maneira, né, sem esses critérios todos, né? É muito rápido, né? E sabe o que eu vejo também? Às vezes as pessoas chegam assim, seu TDAH, bate aqui! É como se fosse tudo muito lindo. Como se fosse um troféu, como se fosse algo que eles pudessem colocar como excludente de licitude. Eu posso tudo porque agora, eu sou TDAH. É isso aí. Isso tem acontecido, vocês percebem também? Todo mundo tem um pouco de autismo, aí para. Para, não é assim. Porque tem famílias e tem famílias, né? Lógico. Tem pessoas que querem o diagnóstico para usar assim como bengala. Nós estamos falando de seres humanos, né? Imperfeitos. Agora, o que eu gosto muito de falar com os meus pacientes é o seguinte: você tem? Ok. Agora, como que você vai trabalhar? Como que você vai viver com isso? Esquece. Até porque eu perdi a visão e a audição com 27 anos de idade. E eu nunca... Você? Assim, Como assim? A gente pode fazer um adendo aqui? Depois você me explica. Então, e aí eu escutava num período assim, gente, mas você tem um olho tão lindo, mas não sabendo que tem um que já não tá funcionando. E eu nunca usei isso como bengala. Tá, Tatiana, então você tá falando que as pessoas não têm que usar os seus direitos pra, né? Sim, tem que usar, tem que usar. Se eu, como passei num concurso e eu ia passar por um oftalmologista, e ele ia me reprovar porque ele ia me passar os testes e eu não ia enxergar, então peraí, eu tô PCD, eu tenho que, né, eu tenho capacidade, mas aquilo tá me limitando. A mesma coisa, o meu filho mais velho, ele é autista de nível suporte 1, e mesmo assim, ele nunca usou do direito dele, até porque é muito complicado o autismo de nível suporte 1, que não é o autismo leve como as pessoas falavam antes, é o de suporte 1 porque ele tem menos suporte, até porque com 2 anos, quando eu vi que alguma coisa errada não estava dando certo, pera lá, eu já entrei com as intervenções, e não tinha médicos qualificados, profissionais qualificados que entendessem dessa questão do autismo de suporte 1, porque o menino é lindo, o menino falava inglês, o menino falava de dólar, cotação, bolsa de valores com 5 para 6 anos de idade, então assim, não, olha que menina, a mãe tá doida, não, tá caçando o chifre na cabeça de cavalo. E é uma das coisas que eu tenho muito acolhimento para as famílias. Quando a mãe chega e fala, olha, Tati, o meu marido falou meu médico falou, opa, mas e você? Você tá achando. Então, quando a mãe tá achando alguma coisa, nem sempre é só uma preocupação desnecessária. Ela tá vendo alguma coisa. E muitas vezes ela tem vergonha porque o pai da criança não aceita, o tio, os avós. E aí, vamos lá. Por isso que começou minha trajetória, que eu saí do magistério, estava indo para a área empreendedora, dentro do
empreendedorismo pedagógico, né? E fui para a área da educação especial. E foi quando eu me especializei. Eu venho estudando sobre o autismo e deficiência intelectual e transtornos de aprendizagem há 30 anos. Então, quando o Matheus vai fazer 28, hoje ele é engenheiro, eletricista, ele é casado, dirige uma vida normal, né? Converso, falo sobre ele, às vezes ele fala, nossa, a mamãe tá falando de mim o tempo todo, não sei o quê. Mas as mães, quando falam que estão enxergando algo ali, pode saber, né? Que tem sim. E aí, por que o diagnóstico com 2 anos de idade, né? Tati, mas o Matheus recebeu com diagnóstico com 2 anos de idade? Não, foi com 18, 19 anos. Mas aí que entra a minha prática que eu falo lá no consultório. Mas, Tati, eu preciso de um diagnóstico, Ok. Mas o que seu filho não faz? O que ele deveria estar fazendo com 5, 6, 7, 8 anos de idade? Ou o que ele está fazendo em excesso? Porque as pessoas falam também de superdotação. Ai, que legal, é muito lindo. Não é, é triste, é fora da curva. Ele sofre também, não tem esse apoio, né? Muita gente sabe como lidar. Eu falo, bom, vamos lá, vamos fechar essas lacunas aqui, preencher isso aqui para poder, diagnóstico a gente vai tentando. A gente vai fazendo os testes, o rastreio médico e todo mundo junto, equipe multidisciplinar para fechar. E aí, por que então, Tati, se fecha o diagnóstico com 2 anos? A pergunta é essa, fecha, como? Mas tá, e os critérios? Vamos lá, essa família tem pessoas com deficiência? A mãe, o pai, o irmão, um tio, um primo de 1º grau? Opa. Tem um irmão também? Ok, opa. Essa criança tá fora ali da curva ali do que se espera, que até no cartão de vacina, gente. Dentro do cartão de vacina, quando as crianças, a família recebe, tá ali o que uma criança tem que estar fazendo de fase a fase. Então, se a mãe for uma mãe criteriosa, uma mãe atenciosa, a gente fala mãe porque infelizmente a mãe tá ali sempre, né, primeiro. Mas se a família tiver esse cuidado, ele vai começar, opa, pera lá, tá errado, errado. Então, quando você começa a perceber e vai fechando, não é a primeira consulta que o médico vai fechar esse diagnóstico. Mas, peraí, esse menino deveria estar falando e não está falando. Esse menino já tem uma criança que tem deficiência intelectual como primo. Tem um irmão autista. Essa criança tem o pai que é meio esquisito, meio diferente, mas não fechou o diagnóstico, não tem diagnóstico. Então, ali ele já é um paciente que tem que estar em alerta. E aí, o que faz? Ok. Pode fechar? Pode. Gente, já chegou no meu consultório, eu não sou médica, eu deixo bem claro, quem vai fechar, quem vai dar o CID, quem vai fechar aqui no Brasil o diagnóstico final é o médico, né, o pediatra, o neuropediatra, o é importante psiquiatra. Dizer também que não tem teste que faz esse diagnóstico, né, o que nós utilizamos é um raciocínio clínico, né, que está relacionado ao nosso conhecimento. Sim, né? isso que é difícil. 14 anos de atendimento, a Tati tem o quê? 30 anos e 15 de atendimento, 30 anos de pesquisa, de estudo e 30 anos dentro de escola, que eu amo falar, pedagoga, porque você ali tem a base de tudo. Ali, é um laboratório, né? Você tem tudo. Gente. A sociedade, cada sala de aula é um pedaço, é um recorte da sociedade. Ali é uma bomba relógio, uma panela de pressão, porque a mãe e o pai pode até mentir, mas a criança ali, ela fala. Ela faz. Então, assim... Quando tá fora dos pais, né? Ela se mostra. E assim, esses são os cuidados, porque não existe, como eu disse, né? Como nós falamos, exame de laboratório, exame de imagem. E tem os rastreios, o olhar clínico, o estudo do profissional. Por isso que é muito difícil. E já chegou no consultório uma criança que estava com 1 ano e 8 meses... Tati, você é neuropsicopedagoga, lembra que você é terapeuta da educação? Lembro, mas vocês também lembram que eu fiz análise do comportamento aplicado, que eu sou terapeuta familiar, que eu tenho especialização em educação especial e 30 anos de estudo? Ok, aí entra a criança, a mãe e fala assim, e foi até um caso muito interessante, que foi um domingo, a pessoa me liga, uma pessoa muito íntima, amiga, Tati, eu preciso de você, eu tô com a mãe aqui, que tá muito preocupada com a filhinha, nós estamos aqui toda numa festinha, domingo de manhã, legal, tá bom, 2 horas da tarde, você pede pra criança vir aqui? Vem. Aí chega a criança, o pai... churrasco, já tava todo animadão. Aí atendi, coloquei, eu gosto de trabalhar com jaleco, tudo coloridinho, tudo bonitinho, cheio de brinquedos, que são ali os brinquedos, mas são testes e intervenções. Aí a criança já entra no consultório andando com a ponta do pé e vai fazer 2 anos falando em torno de 4 palavrinhas só, não obedecendo comando, senta. Cri, cri, cri. E
Eu coloquei uma caixa de brinquedo, que a gente se chama de EOCA, a psicopedagogia usa muito, que é uma caixa de brinquedo, mas que são testes ali, você vai fazer todo o rastreio de como que a criança está ali. A criança pega um brinquedo que não tem nada a ver e começa a brincar de uma forma que não é para brincar. Aí na hora eu falei assim, não, pera lá, gente. Meu recado agora vai para as crianças de 2 a 4 anos. Se virem essas tias aqui, brinquedos não são brinquedos, é tudo estratégia. Menina, dentro de consultório brinquedo é teste. Atenção compartilhada, Atenção compartilhada. E aí aquilo eu fui olhando aquela criança sentada de perna de índio, que a gente brinca perna de índio, perna cruzada. Sim. O pai ali, maravilhosamente bem feliz da vida, tranquilo ali, que já estava alegre no domingo durante um churrasco. E a mãe já olhar para mim com aquele olhar ali e fala... De desespero. E eu sempre tranquila com aquela criança e falei, olha, vamos fazer o seguinte, peguei você vai procurar tal psiquiatra, tal neuropediatra e você vai procurar assim amanhã, tá bem? Entre em contato comigo o mais rápido possível a partir do que o neuropediatra vai falar. Aí quando essa pessoa amiga íntima minha falou assim, ai Tati, aí eu falei, olha, é isso que você está pensando, que as pessoas estão pensando, mas estão com medo de dizer. Ah, porque tem esse medo. As pessoas muitas vezes têm medo de dizer. As pessoas têm medo de falar que eu tenho um filho deficiente. As pessoas, e quanto maior a posição social, mais vergonha. É vergonha. Porque ninguém quer gerar um filho deficiente. Ninguém quer gerar um filho diferente. Ninguém quer gerar um filho que... Quais são os padrões? Médico, engenheiro, advogado, e assim vai. Ninguém quer... eu quero ter um filho que é gari. Vamos ser realistas, né? Então, as pessoas... Não estou falando que é uma profissão desrespeitosa, mas as pessoas, elas querem o melhor e acham que o melhor... E aí, quando essa criança está fora do padrão do que a família espera, do que a sociedade espera, do que a mãe espera. E aí, eu sei que essa criança... E quando eu fui para um congresso, com um médico bem conceituado, foi o ano retrasado, a pergunta que ele fez foi... Antes de 2 anos, se fecha o diagnóstico? Aí todo mundo, não, todo mundo lá era médico, era psicólogo, era neuropedagogo, psicólogo, todo mundo. Aí eu fiquei assim, lembrei desse caso. Falei, mas eu não sou médica, então eu não posso falar, porque a gente fica um pouquinho meio para trás, né? E aí esse médico lá, um palestrante maravilhoso, ele falou assim, vamos lá. Ponto 1, tem na família. Ponto 2, aí foi falando, tá não brincando. Se fecha. Fecha. Porque a gente aproveita as janelas de oportunidades de intervenção ali no período precoce, né? Onde aquele cérebro ele é muito neuroplástico. Né? E aí é quando começa com as intervenções. Então, mesmo se você fecha ou se você não fecha o diagnóstico, você entra com a intervenção. Entendi. Tati, antigamente não existia isso. Então, é uma ciência bem nova, se a gente for colocar em milênio. Até a psicologia é algo bem novo. A neuropsicopedagogia, nós não temos nem um conselho, nós temos associação, tá? Tanto a psicopedagogia, né, que abrange, né, a neuro e a psicopedagogia, está aí no Senado para poder a gente ter essa visibilidade, para poder estar com um conselho para estar fazendo parte também da saúde, porque nós somos o quê? Nós somos a ponte entre a saúde e a educação, porque o professor recebe aquela criança com aquele diagnóstico, e aí? Não sabe o que fazer. O médico simplesmente dá o diagnóstico, mas e aí? Ele não vai manter, não é ele que vai fazer as intervenções, aí entra o terapeuta. Aí entra o TO, o fisioterapeuta, o psicólogo, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, entra toda a equipe multidisciplinar para fazer com que esse indivíduo tenha a vida mais favorável, melhor, o que mais se espera de um indivíduo, que ele seja autônomo e independente. Sim. Andréia, hoje em dia também a gente vê muitas pessoas... vamos para o desenvolvimento pessoal, e aí vem falando sobre a neurociência, neuroplasticidade neural, e aí vem aquela questão dos 21 dias. Você consegue... Ai, meu Deus, pela cara. Você consegue me falar um pouquinho sobre esse caminho neural, sobre construir novos hábitos também? Mudança de atitude muda a conexão neural sinapse. Exatamente. Isso aí, E você está falando de funcionalidade, de pessoas que perderam a funcionalidade? E de pessoas que querem construir novos caminhos neurais. Mudança de comportamento seria. Isso, de hábitos. Então, de hábitos, comportamento. Na verdade, a gente tem um cérebro, né, que ele tem bilhares de neurônios, né? Os neurônios, eles fazem conexão ali o tempo todo, né? E eu costumo dizer que quanto mais a gente
da intervenção para esse cérebro, né? Esses neurônios, eles têm uma capacidade que é neuroplástica, que a gente já até comentou aqui, né? Então, aqueles neurônios que muitas vezes estavam ali em baixo funcionamento, eles começam a se reorganizar em sua função, em suas estruturas. Não é só na funcionalidade, mas é também na sua estrutura. A gente vai percebendo que os neurônios, eles podem se ramificando cada vez mais, se espraiando e se conectando cada vez mais. E a consequência e o resultado disso é um comportamento diferenciado, né? É um ajuste melhor desse comportamento, né? E também emocional, né? Então, hoje eu acho que tem diversas técnicas, né? Eu acho que a neurociência, ela traz acho que o advento da neurociência traz toda essa possibilidade que a gente tem, né? Sim. Né? Com técnicas de neuroimagem, né? Com estudos do cérebro muito mais avançado, com outras tecnologias também, né? Com neurofeedback, né? Então, assim, existem diversas possibilidades de intervenção, né? Com a raiz principal, né? Dentro desse contexto da neuroplasticidade, que tudo aquilo que fazemos a intervenção é possível, sim. E aí você me pergunta assim, será que uma pessoa que tem um transtorno do desenvolvimento intelectual, ela pode alcançar altos níveis, então? Né? A gente não sabe por quê? Porque o cérebro ainda é um grande mistério, até mesmo para a ciência, né? Sim. Então, assim, o que eu sei é o seguinte, quando a gente recebe pacientes na clínica com prejuízos funcionais ou com dificuldades até dentro desse contexto, né, mais, vamos pensar assim, mais um autismo mais leve, algo que seja mais, né, eu acho que é você pegar o paciente entendendo do lugar onde ele está nesse momento e acho que a avaliação entra nesse momento, né? Até mesmo de saber quem é essa pessoa, né? Porque se a gente for parar para pensar, o autismo, ele tem uma nomenclatura que é transtorno do espectro do autismo, né? Sim. Esse espectro, ele tá dizendo o que pra gente, né? Que são pessoas diferentes, independente do nível de suporte. Se for nível de suporte 1, nível de suporte 2 ou nível de suporte 3, que vai dizendo aí da gravidade, de leve, moderado a grave, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai, e também a avaliação neuropsicopedagógica, ela vai fazer isso, ela vai investigar entendendo quem é esse paciente dentro desse espectro ou dessas funcionalidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e a partir daí os pontos de intervenção. Entendi. E fazer com que esse sujeito que está neste nível, ele alcance ao máximo do seu potencial dentro das propostas de intervenção em um plano de atendimento individualizado. Entendi. Então, as intervenções, elas vão acontecendo ao longo desse processo e depois de um certo tempo, fazemos a reavaliação novamente para entender de onde a gente estava e até onde a gente já chegou e o que a gente ainda quer alcançar com esse paciente. Entendi. E muitas vezes é comportamental também, Sim. não é, Tati? Comportamental. Quando a gente vai observar, tem transtorno, peraí. E a família? E o hábito? Como é que tá essa... Aí você fez aquela pergunta dos 21 dias, né? Sim, isso. Porque eu participava de muitos eventos, vamos dizer o nome evento, não sei se seria esse. E, você tem 21 dias para você tentar mudar, porque em 21 dias você consegue ali uma alimentação saudável, vamos dizer assim, ou uma atividade postura, física. uma atividade física. Então, eu acredito que você pode até iniciar em 21 dias. Mas pela minha experiência de pessoas que iniciam um processo de tratamento e tem uma queda, esses 21 dias eles vão precisar de terem manutenção. Sim. Entendi. Eu acho que as pessoas também querem muito resultado rápido, é um mundo imediatista, de respostas rápidas. Sim. E, na verdade, a maior parte das mudanças, elas ocorrem por meio de um processo. E um processo, às vezes, longo. Que cada um é diferente, para cada um é diferente. Em 21 dias eu vou mudar minha alimentação. Ok, em 21 dias eu vou mudar minha alimentação. Eu sozinha? Não. Meu psiquiatra, meu endocrinologista, minha psicóloga. Então vai ter que ter um conjunto. Porque, pensa, eu, Tatiane, 50 anos, eu vou ter que mudar minha postura. 21 dias para eu poder mudar completamente a alimentação. 50 anos. São 50 anos fazendo determinadas coisas. Por isso que, olha que interessante, quanto mais cedo inicia o tratamento de intervenção com o indivíduo, melhor. Sim.
melhor. Se eu tenho uma criança de 2 aninhos que você já percebe que ele tem alguma coisa ali fora do padrão das outras crianças, não fica com aquela frase, todo mundo tem seu tempo. Não. Vai melhorar. Vai melhorar. Tempo, mas né? o avô era assim, mas a mãe era assim, a mãe é assim. Não. Tá, vamos lá. Tá dentro da fase do desenvolvimento infantil? Tá dentro do que é esperado? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos? Ok, é saudável. Além demais, ou aquém demais, porque eu já tive crianças de 3 anos que chegam lá no consultório falando multiplicação, fazendo link de ideias, fazendo conta de divisão, que até eu nem sabia, tá? Carros. Aí a mãe toda feliz, vamos lá então. Toda feliz. Encaminhei, aí porque com 3 aninhos, a partir dos 6 que faz o VISC, né? Com mais propriedade, que é o teste de... Pode falar essa parte aí do teste de... Então, nós temos alguns testes que nós utilizamos na avaliação, né? E o VISC, ele é considerado padrão ouro para avaliação de crianças, mas hoje também a gente tem o SOM-R, né? Que pega as criancinhas de 2 anos, né? Até 2 anos e meio até 7 anos de idade. A gente consegue fazer uma avaliação desse potencial cognitivo e incluir aí uma medida de QI, né? Que é bem interessante para a gente fazer esses diagnósticos diferenciais, né? E aí foi aquela... Nossa, meu filho tá fazendo conta. Nossa, meu filho tá falando... Aí vamos trabalhar com a criança. Fez todo o processo, foi ao médico, tá? Altas habilidades, que é a superdotação, altas habilidades. Aí eu vou trabalhar com a família. Não faça com que seu filho seja o mico de circo. Eu sou assim, eu falo na hora. Porque senão, na hora lá do churrasquinho, do almoço, da festa de Natal, meu amor, vem cá, quanto que é isso? Aqui, qual é o nome daquele? Porque as pessoas acham que quem tá acima, quem tá além, ela não sofre. Ela sofre porque ela não é igual o coleguinha de 3 aninhos. Ele não vai falar a mesma linguagem do coleguinha, então automaticamente o coleguinha vai deixar ele de lado. Gente, eu não tinha pensado nisso nunca. E tem essa questão também que superdotação e altas habilidades são pacientes que se cobram muito, né? E muito sofrimento. E tem também uma questão emocional muito forte, né? E até mesmo a forma de inserção, né? Porque as conversas, se você for olhar uma criança com altas habilidades e com superdotação na escola, você vai perceber que o comportamento dela é diferente das outras crianças. Muitas vezes. Porque fica inquieto, aquilo já não é novidade pra ele, ou né? Ou talvez é aquela criança que se interessa por coisas muito mais além daquilo que está sendo ensinado ali. E aí não tem comportamento legal, porque não está interessando pra ele. Aí ele fica chato. Eu tive uma criança em 2000 e... Nós estamos em 2025, 2021. Foi a última turma minha de regência. Eles avançaram essa criança do 2º para o 4º ano. E na época, quando me perguntaram, eu falei, não faça isso, porque ele precisa de ter um professor como quem não tem altas habilidades, quem tem deficiência intelectual, ele precisa de um apoio, de um professor apoio também. Aí não, passaram o menino para o 4º ano. O menino era completamente criança, né? E não tinha nada a ver com os de 4º ano. E aí ele falava coisas que não tinha a ver, ele falava N coisas. E começou a fazer bagunça. E muita bagunça. Aí me falaram, Tati, você vai para essa turma. Porque eles usavam e abusavam, né, dos meus conhecimentos. Só que aí, para fazer o trabalho, é muito complicado, porque ele começou a se tornar uma criança completamente bagunceira. Ele não estava nem aí para aqueles conteúdos. E aí os meninos acabavam usando ele. Você faz isso pra mim? Você faz isso pra mim? Você faz isso pra mim? Gente. Olha e pra ele não perder os amiguinhos, aí ele ia fazendo. Nossa. Então, são cuidados que as famílias precisam ter esse olhar diferenciado. Na minha época era assim mesmo, não tá nem aí. Dá uns petelecos, não sei o quê. E aí, eu acho assim, muito interessante, eu contei essa história no domingo, quando nós fizemos a palestra sobre o tema de prevenção ao suicídio. E ontem, quando eu fiz a palestra, que foi uma roda de conversa sobre o Setembro Verde, né? É uma história muito interessante que as pessoas falam assim, na minha época não era assim, hoje eu sou médico, sou advogado, hoje eu sou doutor, hoje não sei o quê, e apanhava, eu consegui vencer. E aí eu falo assim para os pais, pensa de tudo, 2 bananinhas.
Prata, né? Que nós brasileiros adoramos banana prata, né? Amarelinha. Essa aqui, ela foi cultivada num lugar onde que tinha várias outras, não tinha muita importância, era colocado bastante produtos não legais ali, agrotóxicos, e foi arrancada de qualquer jeito, colocado dentro de um porão, levada depois dentro de um caminhão e colocada dentro de um quilão, né? De uma... para vender. Ela estava ali, numa banquinha no quilão. Ela estava ali, amarelinha, ok, tranquila, visivelmente perfeita. Essa aqui não. Essa aqui ela foi cultivada num lugar onde tinha um córregozinho. O dono espantava os bichinhos com a mão, colocava produtos ali o mais natural possível, esperou o tempo dela, ficou com aquele pedacinho ali amarelinho, tirou, colocou dentro de uma caixa com cuidado, colocou dentro do caminhão e levou para o quilão, botou na banca. Qual é a que vai estar mais saborosa? É lógico que é essa. Essa aqui vai estar aqui, ó, guerreira, bonita, mas está toda cheia de pedra, aguada. Então, muitas preocupações que eu tenho como profissional e que fez eu fazer a especialização após a adoção em terapia familiar foi essa. A criança estava com um problema, o pai ganhando bem, financeiramente equilibrado, uma profissão alta, só que ele estava... uma banana cheia das feridas emocionais. Isso aí. E aí ele, mas na minha época não era assim, não tinha essas frescuras. E olha, independente da classe social, independente do nível social. Eu atendo gente de tudo quanto é nível social. Eu atendo gente de todos os lugares. Eu dei um tempo em atender pessoas fora do Brasil, por causa da internet, que não estava muito boa. Eu atendia muitas pessoas online. Ou era português ou era brasileiro que estavam fora. Outros idiomas não, porque não é a minha praia. Quando eu viajo eu uso o Google Tradutor. Mas o que eu percebo? Um adulto ferido e que presente homens feridos que têm muita dificuldade em sentar e procurar um psicólogo para fazer terapia, ele acredita que ele venceu. Mas o que é vencer? Ter dinheiro? Mas você vive sem dinheiro? Não. Vencer o quê? Fazer milhões de cursos, ter uma postura, o que eu estou fazendo com o meu filho, com o meu neto, com quem eu estou fazendo do lado. Então, aquela criança, esse pai, esse adulto, ele pode até, sim, ter superado o TDAH, ele pode até ter superado uma depressão, N coisas, mas ele é uma pessoa empedrada por dentro, sem sabor. E aí vai criando as crianças empedradas também. Empedrada. Então, por isso a terapia que eu falo, eu preciso do pai. O pai não vem. E, infelizmente, nesses meus 30 anos e 15 de consultório, eu atendi vários adolescentes e crianças que o pai fala, não vou, e pronto. Eu pago, já estou pagando. Eu tô pagando. Isso é frescura. TDAH não existe, não. Isso é palhaçada. Então... é a hora de fazer o quê? A terapia familiar, de chamar esse indivíduo, que infelizmente, geralmente são os homens que estão um pouco mais, né? Mas a gente está vendo que está diminuindo, não tem muito ainda, mas está diminuindo. E tratar ele. Sim. E quantos que 4x4 brinco, aqueles homens grandão. E quando a gente começa, a primeira, a segunda, aí ele vai aceitando, chora horrores. Sim, e a partir do momento que tem consciência, consegue tirar o melhor daquela criança também, né? Consegue entender, colocar na mesa ali os pontos e falar, ok, tem TDAH? O que de melhor a gente consegue aqui para facilitar a vida dessa criança também? E nós somos a geração que estamos vivendo pós-pandemia, então tudo está muito novo, está tudo muito novidade para gente. As crianças estão entrando nas escolas, nas clínicas, as crianças estão agora indo para os consultórios e sendo ouvidas, escutadas pelos médicos. Lógico que tem muitos profissionais ainda que não tem essa postura de ouvir o paciente de verdade. Quando eu falo paciente, é aquele paciente de 2 aninhos, de 3 aninhos, de 5 aninhos. Mas ele não fala, ele acabou de nascer. Ele fala. Ele fala, eu atendi crianças com deficiências múltiplas que eu tinha que avaliar ele com o olhar. Olha. Com o olhar. Então, sabe o amor ao próximo? Sem tratar de religião, mas de ciência, mas aquele amor ao próximo, eu querer cuidar. Eu acho que esse é o diferencial, sabe? Esse é o que separa, né, os profissionais dos profissionais, sim, né? Sim. E é a importância também da profissão de vocês. A Tati tocou num assunto bastante interessante, né? Essa questão da participação dos pais
né, na educação dos filhos, né? Porque assim, isso é cultural, né? A gente vem de uma cultura onde as mulheres cuidavam da casa e dos filhos, e os maridos cuidavam do trabalho de prover o sustento. Mas isso tem mudado. As mulheres estão cada vez mais assumindo os mercados de trabalho. E acaba que essa mulher, ela está muitas vezes sobrecarregada, né? De muitos afazeres. E quando tem uma criança, né, neurodivergente, então você para pensar que essa mãe, ela recebe uma sobrecarga maior ainda de ter que lidar com os sinais e sintomas dessa criança. E eu digo isso porque, assim, contando uma experiência pessoal, na época que eu fiz mestrado na UFES, eu fui fazer uma pesquisa dentro do CAM, né? Lá tinha um ambulatório de saúde mental que tratava crianças e adolescentes, né? E aí a minha pesquisa era com crianças e pais com TDAH. E a minha ideia principal era pesquisar o estilo parental desses pais, de mães, de mamães e papais dessas crianças. E aí, pasmem-se, porque eu cheguei lá e eu não encontrei praticamente nenhum papai. A maioria eram mães. E mães solo, né? Então, olha só, aproveitando essa questão, né? Hoje a gente está num mês, né, no Setembro Amarelo, que é um mês extremamente importante também, né, para a gente falar sobre suicídio, né, e sobre a importância da saúde mental. E se a gente for falar dessas famílias, né, Tati, dessas mães atípicas, né, que muitas vezes estão, né, numa estatística aí, né, de sobrecarga, de muitas vezes falta de acolhimento, ou até mesmo de não saber por onde ir, porque ficam circulando dentro da rede de atenção psicossocial, de profissionais para profissionais, e os profissionais não dão respostas. Vai progredindo, né? Não vai. Exatamente. Então, assim, esse é o diferencial, né, Tati? É trabalhar com amor, com esse acolhimento e principalmente com psicoeducação. Porque a educação dos filhos, ela depende do pai e depende da participação da mãe, da família, da sociedade como um todo. Então, falar sobre esse assunto pra gente, né, Tati? É algo que deixa o coração quentinho, né? Porque a gente tem esse... E os feedback que nós vamos tendo, eu falo assim que o pessoal que vai fazer estágio, eu recebo as meninas às vezes da UPB, da Multivix, enfim. Aí eu falo assim, gente, Tati aí dá dinheiro? Eu falei, olha, você não vai ficar rica não, mas é tanta declaração de amor que você recebe, das mães chegarem e falarem assim, nossa, Tati, você foi fundamental. Esse é o diferencial. Olha, hoje eu consigo dormir em paz. E nós trabalhamos muito juntas, né? Meus pacientes praticamente são os mesmos da Andréia e os mesmos da Bel, que é a fono, os mesmos da doutora Luísa, que é a psiquiatra. E assim, é uma corrente. Como é que você falou? Do peixe. A rede. Se você para pensar numa rede, a rede de pescador, né? Ela é cheia de nozinhos, né? E eles vão se interligando para formar uma rede, né? Que é uma rede de atenção psicossocial, né? Que a gente utiliza para fazer o tratamento. Porque eu tenho o meu saber, né? Saber psi, né? E neuropsicológico. A Tatiana, ela é um complemento junto com esse paciente. O olhar dela, o saber dela de neuropsicopedagogia. E mais do que isso, da prática que essa mulher tem de anos, né, de atendimento. Não é só teoria, é prática junto com a teoria. E aí a gente percebe que de repente o paciente precisa, né, tá com distúrbio de fala. Então a gente precisa o quê? Não é nosso lugar de fala. É o fono. Então a gente vai fazendo esse acompanhamento que ele é diferenciado de paciente para paciente, né? E os resultados eles são bacanas, bons, né? Eles são bons. Sim. E não é um dia para o outro. Deixo bem claro para as famílias. Nós estamos começando. Talvez a gente não vai ter alta tão cedo, mas a gente está aqui. Mas está caminhando e evoluindo. Caminhando e evoluindo. E tem esse apoio, né? E tem esse apoio de vocês. Tem que ter. Se não tiver, eu falo assim que para quem está com a gente, quem está comigo, ele precisa de estar ali com o WhatsApp, ele precisa de estar acolhendo aquela família. Sim. Ele precisa de estar, não, mãe, eu tô aqui, calma. Eu não sei tudo e nem vamos saber nunca, mas eu tô ali. Tá passando por uma separação, calma, vai dar certo, a gente vai estar atravessando, vai doer. Aí, outra historinha que eu gosto de contar, você faz conta que a sua família está ali com uma floresta cheia de animais ferozes, se você tem que atravessar a ponte, essa ponte é muito fininha, e aí você olha e fala, Tati, eu vou seguir, André, vamos lá, tá, você vai me dar a mão?
E vão acompanhando essa família, vão acompanhando. O objetivo é a gente chegar do outro lado. No meio a gente vai ter tempestade, chuva, sol, coisas, vai ter medo, angústia, tudo. Mas a gente vai conseguir ir caminhando todo mundo junto, numa corrente de verdade ali. E eu vou ter dúvidas e vou pesquisar, mesmo dentro da minha área. Essa família vai ter medo, vai ter dúvida, vão talvez perder algum dos membros, não sei. Mas a gente está ali caminhando junto até que a gente olha e fala, opa, conseguimos. O que é uma passagem? Sim, é uma passagem. É uma passagem. Que coisa linda. Mulheres no meu coração, que conversa boa, olha. E aí agora, né, que a gente tava falando, que a gente teve a ideia, que todo mundo falava assim, gente, que nós temos novidade, né? Nós temos novidade. Monta o curso. Falei, gente, não me manda eu entrar no olhar com uma câmera, não. Olha só, deixa eu contar o short dela. Como que surgiu essa ideia, né? A Tatiana, ela é uma empresária, ela tem uma clínica dela, né? Então ela trabalha com múltiplos profissionais. Aí ela faz um grupo de estudo, que é voluntariado. Voluntariado, né? Eu sempre caço um profissional médico, um terapeuta ocupacional, porque terapeuta ocupacional é peça rara aqui no Espírito Santo, tá? Mas eu tenho uma lá no nosso grupo já que ela não sai por nada. Olha. E aí esse grupo, ele se reúne num domingo, né? Detalhe que é 2 horas da tarde. Domingo. Entendi. Ou seja, você tem que estar bem disposta você tem que sem tomar bebidinha no churrasco. Sem tomar, E aí a Tatiana me convidou para fazer uma palestra lá sobre neurobiologia dos transtornos mentais, explicando os mecanismos cerebrais dentro dos transtornos. E aí, depois que acabou a palestra, a gente conversando, né, Tati? E aí surgiu essa ideia de montar um curso online. Porque nós percebemos essa necessidade. Porque existe muitos cursos que entregam muita teoria. Entendi. Mas e a prática, né? Sim. Então, acho que... Mas o curso é, por exemplo, para mim, que não entendo nada, ou para os profissionais da área? Para qualquer um que queira entender o objetivo de você trabalhar com uma massinha. Mas uma massinha, sim, a mãe pode comprar o curso. Pode, porque ela vai chegar ali e comprar, e vai pegar uma massinha e vai entender. O professor, o terapeuta, não é só uma massinha, ele vai ter o quê? Um propósito. Sim. E massinha é uma coisa barata. Ou trigo com água, enfim, né? Alfabeto móvel, que a gente fala, que são letrinhas separadas. O que uma criança, o que um adulto, que seja um professor, um psicólogo, um fonoaudiólogo, uma mãe, um pai, pode fazer com essas letrinhas? Sim. Opa, vamos lá, vamos começar a alfabetizar. Porque a minha área, que eu sou de paixão, a alfabetização. A alfabetização, ela não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Né? O ser humano, ele nasce nato para falar, mas o aprender a ler e escrever foi o quê? Foram códigos criados de homens para se comunicar. Então, eu tenho que aprender. E para isso, eu preciso de ter memória, atenção, percepção. Então, o nosso curso, acho que ele vai além do básico, né? Vai além do básico. Vai além do básico. E o legal foi que a gente, né, conversou e saímos dali inspiradas, né? E fizemos o lançamento do curso. E assim, teve uma repercussão bem interessante. E o pessoal tá querendo, porque vamos fazer. Eu tô gravando, a menina até já mandou as aulas, vamos começar a colocar coisas simples no Hotmart, preço bem legal, acessível. Aquela coisa assim, uma linguagem fácil, uma linguagem tranquila, né? Que vai desde um profissional que vai entender muito bem até uma mãezinha que não tem muito conhecimento sobre, né, essas neurociências. Mas que pode pegar um quebra-cabeça e brincar e saber o que está fazendo com aquele quebra-cabeça. Não é só um quebra-cabeça. Ali você vai estar trabalhando as funções executivas. O que você vai estar trabalhando naquilo? As funções cognitivas. Só que a gente usa poucos termos para ficar uma linguagem bem mais popular, mais comum. Muito bom. E as pessoas vão encontrar o link na bio de vocês. Me conta um pouquinho mais sobre Isso. O curso. Então, eu acho que o objetivo maior desse curso é porque eu e a Tatiana, a gente acredita muito numa educação de qualidade. E a gente entende assim, a importância dos profissionais, da qualificação desses profissionais para atuar junto com essas famílias, né? Com esses pacientes e com essas mãezinhas, com esses pais, com esses familiares, né?
E aí, onde vai encontrar? Bom, no link da nossa bio, tanto da minha quanto da dela, lá no Instagram. Depois a gente vai estar, que ele vai estar no Hotmart, que é uma plataforma bem mais acessível para as pessoas, é mais tranquila. E linkando lá As pessoas podem... Agora pro final de setembro, no máximo, né, amiga? Já tá aí. Já tá quase pronto. Que legal. Então as pessoas podem sim entrar em contato com a gente, até mesmo para tirar dúvidas sobre o curso, nas plataformas de rede social e até mesmo no WhatsApp, né? Lá no meu perfil tem o meu WhatsApp, a pessoa pode estar entrando, né, e tirando dúvidas e só vem, né? Só vem. Porque vai ser, uma coisa eu garanto, né? A gente está entregando tudo, são mais de 30 anos, né? A gente está entregando tudo para... E ele tem mais prática, vai ter mais prática, vai ser coisas simples, entretanto vai ter objetivos. Sabe? Bem objetivos, bem... eu acho que o que você pode fazer com sua filha que está fazendo medicina, trabalhar com ela está ansiosa porque não está conseguindo trabalhar, entender tal matéria na escola. Tati, o que eu posso fazer? Mas a minha filha já tem 19 anos, né? Bom, vamos lá, vamos brincar de jogo da memória. Interessante. Ela me mandou uma mensagem, eu tava trabalhando. Ela, mãe, pelo amor de Deus, estou morrendo de medo da prova. E eu vejo a menina estudando de noite. Você medo de quê, garota? Você tá preparada? E é aquele momento ali sentando, vocês duas, ou mais membros da família, vamos jogar jogo da memória, vamos fazer um quebra-cabeça. Olha isso. Isso, a gente está trabalhando muitas coisas aqui dentro. Eu acho interessante falar sobre isso, porque às vezes os pais levam as crianças no atendimento e falam assim, a psicóloga, o neuropsicopedagogo só brincou com meu filho hoje, né? Mas será que foi só uma brincadeira? Ou será que de fato a gente, né, se a gente for parar para pensar, o TDAH, ele tem déficits de funções executivas, de memória de trabalho, de flexibilidade cognitiva, de atenção. E a gente vai, dentro desse propósito de tratamento, selecionando materiais ali dentro do mundo de uma criança para ir trabalhando essas funções. Então, dentro do propósito de tratamento e de cuidado, a gente tem intervenções que têm objetivos, né? Não é só o brincar por brincar, né? E a Tatiana, a parte teórica do nosso curso vem com, né, uma apresentação do que é esse transtorno, né? Para a gente identificar sinais, sintomas, né? Um diagnóstico diferencial. E aí a Tatiana vem num segundo bloco especificando que tipo de intervenções. Literalmente, mão na massinha. Me manda o link, eu quero. É bem legal. Gente. E eu posso pegar... A mãe tem que entender que ela pode pegar caixa de ovo, aquelas pentes de ovos. Sim, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu preciso ter muito dinheiro para comprar brinquedos, para comprar instrumentos lúdicos, e realmente tem muitas coisas que são caras. Caríssimas. Mas a Tatiana, ela traz algo tão simples e tão diversificado. Acessível. Olha, eu vou em tudo quanto é congresso, eu posso imaginar nesse mundo, literalmente no mundo. E quando eu venho, eu falo, gente... Eu posso fazer isso com caixa de ovo. Olha, eu posso fazer isso com folha, não sei o quê. Eu posso... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa criança, vamos botar lá na areia, nós temos uma praia enorme aqui. Vamos fazer essa parte aí na praia, você vai ter um momento de qualidade com seu filho, vai economizar, vai, enfim... E você vai estar ali na praia fazendo determinadas atividades com areia, com água. Mas com objetivo. Com objetivo. Eu falo com as mães o seguinte, quem está brincando é a criança. Você, mãe, tem que entender que você tem que ter objetivos. E eu sempre coloco para as famílias, né, as minhas, objetivo disso, nós estamos sendo trabalhado. Você vai fazer assim. Eu dou dicas disso. E vou falando, hoje eu tenho um menino que hoje essa semana ele está aprendendo a colocar roupa na máquina. Ele é um autista de nível suporte 1, com 27 anos. Então, Tati, mas poxa, neuropsicopedagogo, sim, isso é um aprendizado. Você vai aprender. Então, o máximo, que a mãe vai me dando feedback. Tati, hoje tá... Por quê? O objetivo é com que ele, junto depois com a TO, com a Fisio, se organize para que vá morar sozinho, mesmo que seja próximo à casa da mãe ali, que é um prédio, mesmo quando... Na verdade, acho que as pessoas muitas vezes não pensam sobre isso, né? Às vezes tem um pai, a mãe e um filho autista, né? Vamos pensar em um nível de suporte aí que, né, afeta a funcionalidade.
E quando esses pais não estiverem mais aqui, quem vai cuidar desse? Tem que dar autonomia, né? Exatamente. E essa funcionalidade do dia a dia, sabe? De como que é ir ali na padaria e comprar um pão, falar com um atendente, fazer um pedido, pagar no caixa, conferir o troco, né, Tati? Ou até mesmo nessas questões da própria rotina do dia a dia. Eu acordei agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que tomar um café, né? Quando eles são pequenininhos, a gente trabalha com as figurinhas, né? Do que vai fazer de toda a rotina. Olha, então, que trabalho lindo, meu Deus, parabéns, parabéns. Agora eu quero pedir para vocês, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas que venham outros, sabe? Quando vocês tiverem novidades também, pode voltar, me liga. Lu, quero voltar. As portas estão abertas. Olha para esta câmera e dá um recado para as pessoas. Fala sobre a importância de um trabalho como o trabalho de vocês e convide o pessoal também para acompanhá-los nas redes sociais. Vamos lá, então. Qual a importância da neuropsicopedagogia junto da neuropsicologia, né? É uma junção, vamos falar, casou. Fazer com que esse indivíduo ele se sinta dentro de um meio social útil, que ele se sinta acolhido, que ele possa ter autonomia e independência. Então, quando que eu devo procurar um neuropsicopedagogo? Bom, quando eu estiver percebendo que o meu filho não está aprendendo como o outro, que ele está diferente daquele coleguinha. Tati, mas é para comparar? Não é para comparar. É para poder observar e ver se está na hora de procurar ajuda. Então, onde a gente encontra, né? Onde que a gente se encontra? Vamos lá. A gente vai ser encontrada no Instagram. Exatamente. Lá na link da bio tem o número do telefone. E qual é a importância da neuropsicologia, Andréia? Acho que não é mais ou menos isso, mas é mais ou menos isso. É exatamente isso. Eu acho que, para resumir, né, para resumir tudo, acho que você foi bem clara no que você, né, disse sobre, né, a importância desse trabalho. Eu acho que a neuropsicologia está bem conectada com o que você falou. Mas aí, assim, eu queria finalizar com uma frase de Lee Kuchley, que ele diz assim: não é com mágica que se faz um bom trabalho, mas é com um bom trabalho que a mágica acontece, né? Então, assim, os esforços, eles são frutos de trabalho, né? Não cai do céu, né? Então, assim, a gente se esforça para obter os resultados que a gente precisa ter com os nossos pacientes. E eu acho que é isso, né? Bom, atriz, nós não somos mais profissional. Excelente. Muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje, esclarecendo tantas coisas importantes para o nosso público também. As portas estão abertas. Quero vocês aqui outras vezes. Muito obrigada. Não doeu. Sobrevivemos. Chegam lá. Tia, a gente vai tomar injeção. Sábado chegou uma lá. Que eu coloco. Eu tenho a minha boneca. Tenho minha boneca toda. Não trouxe minha boneca. Eu tenho várias, tia Tati. E aí eu fico de rosa, porque ela já entra assim, morrendo de medo de tomar injeção. Tomar injeção. Aí quando elas entram e vêem as crianças, que tem brinquedo, pra qualquer canto. Não quer ir embora. É isso. Agora as portas serão destrancadas. Mentira. Rogério Freitas, muito obrigada pelo seu trabalho. E você que nos acompanhou lá. A gente tem até coração que vocês não estão vendo. E vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigada. Agora eu quero fazer aquele pedido pra você. Você sabe, né? Se esse vídeo fez sentido pra você ou pra alguém, se lembrou, nossa, eu tenho um amigo que precisa ouvir, alguém da minha família que precisa, faz o seguinte, aperta ele naquele botãozinho, não vai doer também, é rápido, encaminha esse vídeo para o máximo de pessoas possível, porque aqui você entendeu que tem informação de qualidade, informação precisa que vai ajudar você e seus familiares e seus amigos. Então já sabe, encaminha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e nós nos encontramos no nosso próximo episódio. Beijo no coração de vocês. Vambora. Ai, que lindinho. Parabéns. Ai, gente, me apaixonei por você. Quando tem química, tem química.